Fala rapaziada, Netão na área, bora para mais um vídeo de react aqui no canal. Se você não é inscrito, por favor se inscreva, não deixe de deixar seu comentário aí no final do vídeo, se você gostou ou não, dizendo o seu ponto de vista, o que vocês acham a respeito disso. Eu vou falar a minha opinião aqui a respeito desse vídeo sobre os homens estão sendo perseguidos no Brasil, do canal Cortes Redcast. Espero que vocês gostem desse vídeo, tamo junto e bora começar. A gente tem visto aí alguns casos de homens sendo presos, né? Homens pagando pensão e de homens perdendo realmente bens, que não conseguem reaver e etc. Qual que é a solução para... Você falou de criar um movimento, de criar uma união entre os homens. Em todo o país também tem um pouquinho desse lado misândrico. Em todo o país? A diferença do país do primeiro mundo para um país que não é de primeiro mundo é que no país do primeiro mundo o sistema funciona. Então lá uma falsa acusação é tratada de uma forma muito mais severa. Nos Estados Unidos da cadeia. Em todo lugar. Então assim, o problema é que o sistema do primeiro mundo funciona, então não é em todo o país. Quando você vai diminuindo a cultura, aumentando a pobreza, piora o cumprimento da lei. Exemplo da Venezuela, alguém cumpre a lei na Venezuela? Não. Não, até alguém pode se opor ao líder venezuelano, vai preso. Então existe uma sociedade comprometida. Precisa a sociedade brasileira, os homens e as mulheres de bem que são contra isso, que são muitas. Tem muitas mulheres contra isso. Muitas. Graças a Deus. Precisam se unir, formar movimentos para que busque o legislativo, os senadores, para que... Porque o que o movimento feminino fez? O movimento feminino, ele visita o Congresso Nacional, ele visita os ministérios, ele monta palestra junto com juízes e promotoras. Elas dão palestra. A advogada Marcius Melli fatura uma grana só dando palestra na CGU, agora, Ministério Público, os TJ. homens, eles preferem se esconder. Então, tinha que ter um homem igual o Neymar patrocinar uma causa dessa. É que é muito complicado, e eu tenho sido acusado, o Feltrin já foi. Só ele. Né? Porque quando você defende que não se deve apoiar falsas acusações... Você já é um agressor. Nós somos acusados de agressor. Então, defensor de agressor. É defensor de agressor. Então, se não houver uma união dos homens, uma busca política... porque é a política que manda na sociedade, a política e o metal, o mundo capitalista, nós vamos passar por uma pandemia muito maior. Por quê? Porque está funcionando. Porque pode não funcionar durante um período longo, mas a médio prazo a mulher consegue expulsar o homem da casa, impedir ele de ver o filho. Quanto tempo demora um processo de falsa acusação do começo ao fim, doutor, em média? É que se você for recorrer até o Supremo Tribunal Federal, um processo no Brasil pode demorar 10 anos. 10 anos. Concordo. E esses casos hoje de falsa acusação vão chegar no Supremo? Pode ou não chegar, depende de recorrer. O problema é que o homem ele se acovarda, porque ele já está tão escaldado do problema que ele não quer nem ouvir falar. Então o que acontece? Quando um homem se livra de uma medida protetiva, ele não faz representação. Ele não quer nem ouvir falar mais do assunto, porque aquilo já cansou, já machucou. Então houve um acovardamento. Só que o caso do Alexandre, ele trouxe, porque o Alexandre é uma pessoa que se comunicou, que falou sobre isso, que enfrentou de peito aberto toda a situação, trouxe um grande número de pessoas que estão se manifestando. O canal como o Redcast, você que traz a versão do outro lado da história, a doutora Jerusa, que é uma defensora das mulheres, mas que também defende as falsas acusações. Que ataca, né, contra, e ela foi agredida, né? Então, assim, se não houver um movimento dos homens no sentido de conscientização da política e também criação de cartilhas para enviar, porque, por exemplo, você pegar um exemplo de uma medida protetiva que destruiu uma família e mostrar isso para o juiz. O movimento feminista ele só tem um objetivo: acabar com o homem. Simples assim. Quando você desestrutura o conceito de masculino e feminino desde a infância, que é o que eles fazem nas escolas, você acaba tornando isso muito mais viável de acontecer, porque você coloca na cabeça de crianças que ainda não têm formação, não têm o mínimo de instrução, às vezes nem tem esse tipo de conversa em casa, e isso faz com que a humanidade se perca.
Isso faz com que os homens deixem de ser homens. O feminismo, ele visa desestruturar a família, desestruturar o homem, a visão masculina das coisas, como se o homem fosse um potencial agressor em tudo que faz. Por isso que esse movimento feminino, ele é tão importante. Porque senão você vai ter, além de uma guerra dos sexos, onde o homem não vai mais querer saber da mulher e vice-versa, quando houver a real necessidade da mulher precisar de socorro masculino, o homem não vai socorrer. Porque ele não sabe quem é aquela pessoa. Ele não sabe se aquela mulher é feminina ou feminista. Então, já que ele não tem essa certeza, vai ser muito mais fácil para ele não fazer nada. Hoje em dia, a gente vê vários vídeos, pelo menos eu vejo vários vídeos, onde se fala dos homens não chegarem mulher na balada. Por quê? Um homem às vezes vai chegar numa mulher, ele vai ser tido como estuprador, como agressor, como um cara que assediou. Não estou dizendo que não tenha que haver leis para proteger as mulheres disso. Tem que ter sim, quando comprovadamente aquilo aconteceu. Não apenas para mover um processo contra o homem e ela ganhar dinheiro em cima disso. A partir desse momento, você acaba se tornando o vilão sendo a vítima. Porque muitas das vezes a mulher se faz de uma coisa e no final é outra. No final ela quer só os seus bens. Às vezes o cara tem uma casa, tem carro, tem uma vida financeira estruturada, bacana, e a mulher se envolve com o cara por causa disso. E quando vai ver, no final das contas, ela vai lá, termina com o cara após o casamento, dias, semanas, poucos meses após o casamento, só para poder ter direito aos bens do cara. Então, assim, o casamento, para a mulher, se tornou um negócio. Para o homem, se tornou o declínio da própria raça. Porque hoje você não sabe se você dorme com o seu cônjuge mesmo, uma pessoa que você confia, que você jurou lealdade, e todas as coisas que você jurou no casamento, ou se você está dormindo com o inimigo. E a probabilidade hoje, infelizmente, de você estar dormindo com o inimigo é enorme. Então, por conta disso, o homem se retrai. Olha isso. Imagina você passar por tudo isso. Você é um cara decente, você é um cara trabalhador, você é um cara esforçado. A vida eu sei que também não são tantos homens que são assim. Tá? A gente está falando de uma casta de homens diferente. Tá? Porque infelizmente tem muito moleque hoje em dia também que acaba fazendo merda. E por conta disso, acaba denegrindo a imagem masculina. Mostrar isso para a promotora por meio de cartilhas de conscientização, porque muitas vezes lá atrás da sua cadeira fria, lá no tribunal, a juíza, o promotor, ele não tem como enxergar a realidade. Ele não sabe o que realmente aconteceu depois. Mas eles não querem saber também. Promotoria não quer saber. Mas tem que ter um trabalho de conscientização diário, televisão, Mas o senhor acabou YouTube. de falar que, por exemplo, tem 500 mil de acusações esse ano e que não tem promotor suficiente para isso e por isso eles vão soltando não tem. tudo. Quanto mais processo, menos justiça. Caramba, que complicado. Quanto mais processo, menos justiça. Porque daí ele pega, ele não quer saber, tem 500 processos para olhar, ele vai soltando e sempre O Alexandre em questão aqui é o infelizmente se da Ana criou Hickman. uma cultura de que o homem é culpado. Misândrica. E isso está enraigado. Isso já está dentro da justiça. Isso é uma coisa de 5 anos, né, doutor? 5, 6 anos que ficou desse jeito, né? É depois do movimento Me Too que piorou. Na verdade, a Lei Maria da Penha, durante muitos anos, nunca foi nem tão lembrada. Assim, porque ela já tem 18 anos. Tem 18, não, ela começou a ser lembrada de 2017 para cá. Exatamente. Sim. Porque não era assim. Só que o que acontece? A propaganda do que deu certo o golpe tem ampliado isso. Tem ampliado. O caso emblemático da apresentadora Ana Hickman do Alexandre, ela conseguiu afastar ele das empresas, ela conseguiu tomar posse de todos os bens, desviar ativos, desviar recursos, e eu não estou fazendo uma acusação falsa, porque ela montou uma empresa no nome dela, Hickman House, uma empresa no nome da Fernanda, da Isabel e outra em nome da Fernanda. São 3 Blue, empresas. Yellow, E ela desvia todo o capital do Alexandre usando a Lei Maria da Penha como subterfúgio.
Por isso é tão importante você que está assistindo os meus vídeos se atentar e acompanhar a política. Conhecer todos os candidatos possíveis da sua cidade, do seu estado, do seu país. São eles que fazem as leis. Se vocês não se atentarem à importância deste assunto, vocês mesmos vão condenar os seus próprios futuros e das suas gerações futuras. Então, prestem bastante atenção. Tem muito homem, inclusive eu tenho amigos que passaram por isso, com ex-mulheres que contrataram advogada feminista. Ele, por falta de conhecimento, também contratou uma advogada feminista, no qual parecia que as duas faziam um complô para lascar com a vida dele. E a situação dele só veio a melhorar quando ele contratou um advogado homem. Falta de aviso não foi. Ou seja, conhecimento é tudo. Conhecimento é poder. Então, o que você puder fazer para que você possa ter o máximo de conhecimento possível, faça. Estude, gaste o seu tempo, ou melhor, invista o seu tempo em conhecimento. Se você quiser dicas de canais onde eu procuro o meu conhecimento, se você gostando desses vídeos que eu estou fazendo, apesar de estar começando, deixem aqui nos comentários se vocês quiserem saber quais os canais, a lista de canais que eu procuro acompanhar para poder ter esse parâmetro de visão política, até para você poder se precaver de problemas futuros. É importante que você eleja pessoas de consciência. Ah, mas Neto, não há políticos de consciência. Como eu expliquei desde o começo, existem pessoas que prestam e pessoas que não prestam. Se vocês acharem que a generalização é uma coisa inteligente, vocês vão sempre bater com a cabeça e nunca vão sair daquele resultado ruim. Não há como obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Existem pessoas boas. São poucas as pessoas boas que têm coragem de fazer a diferença. Então, conheça-as. Então é isso para o vídeo de hoje, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de curtir e compartilhar. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, que ajuda muito, e clicar no sininho para que você receba sempre notificação de quando eu postar um vídeo novo. Tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!